Bom dia, irmãos. Para quem não sabe, nós estamos aqui nessa classe estudando um livro que é Caminhando com Deus em Meio à Dor e Sofrimento, do Tim Keller. Hoje nós estamos na aula 13 e já estamos caminhando para o final, porque depois dessa tem mais 3 capítulos apenas. E hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre confiando em Deus no sofrimento. Então eu quero começar pensando que você já deve ter ouvido aquela frase que em alguns leitos de hospital são feitas orações muito mais sinceras e fervorosas que alguns cultos nossos. Porque no sofrimento algumas pessoas tendem a buscar a Deus com mais força. Mas também é verdade, e eu já presenciei isso, que às vezes o sofrimento endurece o coração das pessoas. E eu já tentei compartilhar o amor de Deus a pessoas que estão à beira da morte, e ainda assim essas pessoas não amolecem o coração, não abrem o coração para Deus, e preferem ficar na dureza da sua posição. Então, depende muito de quem é que está passando pelo sofrimento. E acho que é desnecessário até ficar aqui falando, mas se eu pedisse aqui para todo mundo vir dar um testemunho de algum sofrimento que está passando ou já passou, eu acho que não ficaria ninguém sentado. Eu já contei aqui que uma vez eu estava aqui na frente, sentado na primeira fila aqui com a Ju, e olhei para trás, assim, para a banda de cá, e fui olhando família por família. Aí eu virei para o outro lado, olhei família por família, e falei assim: Ju do céu, não tem nenhuma família aqui na nossa igreja que não está passando algum perrengue. Então o sofrimento, ele acaba nos alcançando mais dia menos dia, e depende de nós como é que a gente vai lidar com isso. E a proposta de hoje é que nós confiemos em Deus mesmo em meio ao sofrimento. Pode passar o próximo slide para mim, Natália, por favor? Eu reconheço que confiar no Senhor em todas as circunstâncias é uma tarefa complexa e difícil. Felizmente a Bíblia traz para nós instruções, ordens e histórias ocorridas com pessoas de carne e osso como nós, o que nos permite que encontremos nelas, nessas histórias, nessas pessoas, e obtenhamos respostas que vão trazer paz ao nosso coração. Só de você saber que gente de Deus passou sofrimentos maiores ou equivalentes ao que você está passando, já não dá um refresco no coração? É isso que a Bíblia diz, né? Lembrem-se que as mesmas provações também se dão com seus irmãos em Cristo. Ou seja, gente espalhada pelo mundo inteiro também sofre. E aliás, tem gente que sofre muito mais do que nós sofremos. E aqui não importa o que você está passando, sempre vai ter gente que sofre mais. E aí então, o fato de nós nos igualarmos quando o assunto é sofrimento, e o fato da gente ver outras pessoas sofrendo mais do que nós, e a gente aprendendo que algumas pessoas lidam com o sofrimento de uma maneira muito melhor, isso é aprendizado, é consolo, conforto para o nosso coração. Nós tiramos força dessas histórias. Então eu quero ler com os irmãos lá no Deuteronômio, capítulo 8, de 1 a 10, para nós pensarmos nessa pergunta: como manter nossa espiritualidade saudável no tempo do sofrimento? Como você não abrir mão de Deus? Como você não endurecer seu coração? Como você não esfriar a sua fé no meio do sofrimento? E esse é um texto maravilhoso da Escritura Sagrada, e eu quero que você abra a sua Bíblia aí, ou seu aplicativo,
e nós vamos ler os versos 1 a 10 do capítulo 8 do Deuteronômio, que diz assim, preste atenção: tenham o cuidado de obedecer toda a lei que eu hoje ordeno a vocês, para que vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração que, assim como um homem disciplina a seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos seus mandamentos, aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor, pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romanzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Depois que tiverem comido, até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que deu a vocês. Que Deus nos abençoe por meio da sua palavra. Então a gente vai tentar hoje responder essa pergunta: como que nós mantemos uma espiritualidade saudável no tempo do sofrimento? E como o sofrimento agora, para muitos de nós, já não é algo que acontece de tempos em tempos, mas nós sempre temos algo com que nós sofremos, então essa pergunta é pertinente para todos os dias da nossa vida. Como você não vai desanimar da fé? Como você não vai se afastar de Deus? Como o seu coração não vai endurecer por causa do sofrimento, em meio ao sofrimento? Então, aqui olhando para esse texto, nós entendemos que o tempo do deserto para o povo de Deus era um tempo de sofrimento. 40 anos de perrengues, de escassez, de falta, de necessidade, de preocupações, de lutas, 40 anos. E o deserto, apesar de ser também o tempo de concentração dos maiores milagres de Deus nas Escrituras, é sem dúvida um tempo de sofrimento. Então eu quero usar essa figura do deserto para falar um pouco do nosso sofrimento também. Então, o que é o sofrimento, o que é o deserto? É uma situação de escassez voluntária. Algumas vezes nós mesmos somos os causadores do nosso sofrimento. Aliás, muitas vezes nós sabotamos a própria vida, nós entramos em enrascadas pela nossa própria vontade, ou então é imposta por Deus. E aqui é importante você entender o seguinte, que às vezes o nosso sofrimento é imposto pelo diabo. É ou não é? Tem coisas que é o diabo mesmo. Algumas vezes eu já tive a impressão nítida que o diabo estava empolerado lá na sala da minha casa. Mas mesmo que seja o diabo, no mínimo, Deus permitiu. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso depois. Então, é uma situação de escassez voluntária da nossa parte ou imposta por Deus. É um estado de escassez daqueles recursos à nossa volta nos quais apoiávamos nossa alegria. É a falta daquelas coisas que nos traziam a sensação de satisfação ou a sensação de que a vida estava sob controle, e quando a gente perde o controle, nós ficamos desesperados, nós não gostamos dessa sensação,
de que nós não temos mais o que fazer, não dá mais para a nossa influência resolver o problema. Então é um tempo de escassez. Para estar no deserto, ou nós escolhemos, abandonamos tudo, ou nos é imposto. Deus traz para nós. No caso do povo de Israel, muitas coisas foi o próprio Deus quem mandou. Foi uma imposição de Deus. E outras coisas, eles mesmos sabotaram sua própria vida. É muitas vezes escassez sentida no coração, e não nas coisas que nos faltam. Muitas vezes o sofrimento está aqui dentro, e só quem passa sabe. Só quem passa. Uma enfermidade, uma depressão, uma ansiedade. E às vezes não tem uma lógica quando a gente tenta atrelar o que a gente está sentindo com o que a gente está vivendo. Às vezes a vida ao nosso redor está normal, está seguindo o seu ritmo, e a gente aqui dentro está com o coração aflito, apertado, nós adoecemos. Então, essa é a descrição do que é o sofrimento, que é o deserto. Então, como eu disse, sem última análise, é Deus quem nos leva, ou pelo menos permite que entremos nos desertos em nossa vida. Quais são os propósitos que Ele tem para o nosso sofrimento? Porque Deus tem propósitos. Deus não desperdiça nada. E se nós entendermos quais são os propósitos de Deus para nós passarmos o que estamos passando, haverá crescimento, maturidade e vida espiritual saudável. Então o texto nos diz primeiro que Deus quer nos quebrar, Deus quer nos humilhar. E isso aqui é uma coisa dura para mim, porque eu pensava assim, mas por que Deus quer me quebrar? Não era só Ele me falar? Deus me fala o que eu preciso mudar, eu mudo. E Deus faz assim, fácil você, né? Você é uma pessoa fácil. E como se Deus já não tivesse tentado, pela sua palavra, por tantas coisas que a gente ouve. Mas o nosso coração é duro, irmãos. É duro. Quem aqui se acha uma pessoa difícil de reconhecer pecados, comportamentos errados? Quem se acha difícil? Tá, agora quem está mentindo? Sabe para mim qual é o coração mais duro? Não é o da pessoa que é abordada e confrontada, por exemplo, com o Evangelho e fala, não, eu não quero, eu não creio nisso. O coração mais duro para mim é daquele que está sentado aqui domingo após domingo, já ouviu centenas ou milhares de sermões, milhares de aulas de escola bíblica, discipulados, encontros, e mesmo assim não muda. O coração duro que nós temos. Nós nos apegamos ao nosso orgulho, e a gente demora demais para admitir que estamos errados. E aí então Deus, pela sua graça, pelo seu amor, Ele envia um sofrimento para nós. Porque o sofrimento tem essa capacidade de nos humilhar, de quebrar o nosso coração, quebrar a resistência do nosso coração. E aí muitas vezes, só depois que a gente sofre, é que a gente vai admitir que estamos errados. Comigo é assim. Às vezes eu estou lá mantendo minha posição, eu não vou ceder, eu não vou voltar atrás, eu não vou admitir, e a coisa vai piorando, piorando, piorando. Quando eu vejo que o negócio vai arrebentar, eu falei, opa, eu vou ter que me humilhar. Vou dar um passo para trás, vou reconhecer, vou pedir perdão. Então, a primeira intenção de Deus com o seu povo era quebrar o coração deles. E a versão que nós lemos diz, Deus quer humilhar, porque eles eram muito orgulhosos, como nós somos também. Mas também Deus quer nos provar. Essa sempre foi uma questão difícil para mim. Porque, por que Deus quer nos provar? Ele não nos conhece? O que Deus quer saber se a gente é capaz ou não? Ele já sabe que a gente não é capaz. Por que tem que nos provar? Bom, eu creio que essa prova de Deus é para saber realmente se nós vamos
obedecê-lo, se nós vamos segui-lo, porque o sofrimento, ele tem essa capacidade também de enxugar a nossa vida a tal ponto que a gente só enxerga o que tem valor. Eu falei um pouquinho sobre isso na última aula que eu dei. O sofrimento faz isso. A gente passa a enxergar o que tem valor. E as coisas que são secundárias vão sendo deixadas para lá. A gente não se apega mais a elas. Mas também é no sofrimento que você diz quem você é. É no sofrimento que vai mostrar se você é crente de verdade ou não. É ou não é? Como eu falei lá no começo, tem gente que no sofrimento ainda endurece mais o coração. Então, no sofrimento, você vai mostrar de que material é feito o seu coração. Se é um material maleável, trabalhável, que Deus pode moldar, ou se é um material duro, que ninguém pode mexer, nem Deus. Então, nesse sentido, Deus também nos prova para que nós mesmos tenhamos esse autoconhecimento e assim a gente possa trabalhar a nossa vida. E em terceiro lugar, Deus quer ensinar que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O povo reclamou de fome e Deus ensinou isso. A minha palavra é mais importante para vocês. A relação comigo é mais importante na sua vida. Tem coisas que valem mais do que o alimento físico, mais do que o dinheiro, mais do que as conquistas desse mundo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso é uma palavra sobre contentamento para mim. Nós nos contentamos com o quê, irmãos? Sabe quando você está enfiado num pecado que vai se repetindo e se transforma num vício, e você acha que aquele prazer é o que você precisa? Você está achando isso porque você já esqueceu a fonte de prazer verdadeiro que é Deus. Então, cada vez que o pecado bater a sua porta, você deve dizer assim: o prazer desse pecado nem se compara com o prazer de estar em comunhão com Deus. Deus é a minha fonte de prazer. E eu digo para Deus então: Senhor, eu só preciso de Ti. O Senhor é a minha alegria, o Senhor é meu prazer. Eu não me alegro com mais nada. Eu não preciso de mais nada. Contentamento. Nós nos contentamos em Deus. Nós dependemos de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É uma palavra de dependência. E aquele povo precisava aprender sobre isso também. E nós também precisamos aprender. Então, se nós estamos enfrentando o nosso deserto, o que nós podemos esperar que Deus nos faça? Esse é um texto riquíssimo. Primeiro, eu creio que nós podemos esperar que Deus tire água da pedra. Essa expressão sai da própria história. Depois lá, no Novo Testamento vai dizer que a rocha da qual saía água para o povo saciar a sua sede era o próprio Cristo. A rocha que os acompanhou 40 anos no deserto. Você já percebeu que todo lugar que eles estavam com sede aparecia uma rocha? Era a presença de Deus saciando a sede do seu povo. Mais uma vez mostrando que eles não precisavam de outra coisa, só de Deus. Então o que você pode esperar no meio do sofrimento? Que Deus te surpreenda, fazendo coisas que você nem imaginava que eram possíveis acontecer. Você pode esperar que Deus faça daqueles milagres, daqueles cabeludos, que ninguém nunca viu, que ninguém podia imaginar que seria possível. Você pode esperar ser surpreendido num dia que você não esperava mais nada, mas você sendo invadido pela graça de Deus, pela alegria do Senhor. Você pode esperar como que se viesse do nada um renovo de Deus na sua vida. Deus, irmãos,
ele não fica feliz com o nosso sofrimento, mas ele sabe o valor do sofrimento. Então, se você está passando um tempo longo de sofrimento, por exemplo, eu estou com uma dor incômoda aqui no ombro, braço, mão, e é pela postura errada, a minha cadeira está errada aqui, a posição do braço está muito baixo. Então, quando eu fico com o braço em 90 graus, ele não alcança o braço da cadeira. E aí eu compenso assim, ou assim. Tem algum fisioterapeuta aí? Fecha os olhos. Vai consertar agora, se Deus quiser, não amanhã, na próxima segunda-feira, eu vou levar para consertar isso. E aí, então, eu estou com essa dor. Pastor Josimar, quando foi a convenção? Quanto tempo já? Em janeiro, né? Então, aí, 3 meses. Quando a gente foi para a convenção, eu já estava com dor. Aí, nós fizemos uma viagem longa. Oi? Não entendi. 4 meses. Foi uma viagem longa. Eu fui no banco do passageiro. O pastor Josimar foi o motorista. E aí, eu não estou muito acostumado no lado direito do carro. E justamente eu não estava conseguindo virar para esse lado aqui. Então, se eu ficasse olhando para... Aliás, até agora, se você for conversar comigo, fica do lado direito, por favor. Porque eu fico olhando para cá, daqui a pouquinho meu braço inteiro está enformigado, porque está pinçado, alguma coisa está pinçada aqui. E acaba irradiando até para a mão, eu sinto muita dor no dedão, para dirigir e tudo mais. E eu fiquei muito tempo daquele lado do carro e conversando, olhando para esse lado. Chegou uma hora que eu pensei assim, quer saber? Eles que pensam que eu sou mal educado, não vou nem olhar para eles mais. Estava o pastor Josimar, a Ju e a Vanessa atrás. E aí, nós fizemos o primeiro lance de percurso aí, mais ou menos umas 8 horas. Umas 8 horas de viagem até Londrina. Até Londrina. E nós dormimos lá no Ibis. Hotel bom para gente como nós. Só que os travesseiros também não deram certo. Então a noite foi péssima. Nós chegamos lá e alguns dias da convenção eu fiquei sentado na minha cadeira das 7 da manhã até as 7 da noite. Então eu voltei de lá estragado, irmãos. Agora, graças a Deus, eu estou conseguindo dormir. Já faz um tempinho que eu estou conseguindo dormir. Então, tá bom. Mas quem tem dor crônica, dor que se prolonga assim, sabe como é difícil. Aliás, quem tem dor crônica trata com antidepressivo. Sabia disso? Porque realmente a dor noite e dia deve deixar a pessoa maluca. Se a minha dor, que é uma dor assim, agora, por exemplo, para mim, é quase nada. Estou acostumado já. Então não me incomoda mais, estou bem hoje. Mas eu já tive dores agudas, daquelas que dá vontade de arrancar a cabeça. E aí, nesses momentos, acontecem umas coisas que parece que Deus fala, não, hoje eu vou te abençoar, você vai dormir uma noite tranquila. E parece que Deus faz assim, dá aqui um pouquinho sua dor. E tira e a gente dorme. Não tem isso. Deus não dá os refrescos para a gente. Então o sofrimento que Deus envia não vai te matar. Ele vai te ajudar a buscar mais a Deus, a depender mais de Deus e esperar esses milagres, essas surpresas de Deus, que acontecem muitas vezes. Às vezes o problema não é dor, mas é um problema lá na sua casa. E a coisa está de um jeito que está tudo errado, está arrebentando o negócio. Mas aí, quando você pensa que agora azedou de vez o negócio, não tem mais jeito, não tem o que ser feito, eu perdi o controle de vez. Mas Deus faz assim, não, peraí, dá um toquinho assim. E parece que abre um novo horizonte. E o nosso coração se assenta e a gente consegue enxergar o que a gente não estava vendo antes.
Então Deus é o Deus que tira a água da pedra. E você pode esperar isso dele. Deus continua sendo bom. Se você está sofrendo um sofrimento longo, não desanime, meu irmão, porque o milagre está para acontecer. Deus é bom. Esses dias o ex-técnico de São Paulo falou que quanto mais você ganha, mais perto da derrota você fica. Ele está certo, não é? Porque uma hora vai perder, você vai ganhando, uma hora você vai perder, então cada vez que você ganha, você está mais perto do dia da derrota. Ele quis dizer isso, eu acho, né? E eu vou falar para você assim, se você está sofrendo há muito tempo, você também está mais perto do milagre. Então não desanime seu coração. Deus continua sendo bom. E Ele pode te surpreender com uma saída que você nem sonhava que podia ser possível. Em segundo lugar, é difícil para mim também isso. Nós podemos esperar que Deus até permita que cheguemos ao nosso limite, mas nos sustente em tudo. O povo chegou a passar fome, mas não morreu de fome. Não é como a gente fala assim, eu estou morrendo de fome. Não, eles estavam passando fome mesmo. O nosso eu estou morrendo de fome, não é que a gente vai morrer de fome ali na hora. A gente está com o estômago aqui roncando já, mas nós não vamos morrer no minuto seguinte por falta de alimento. Então, lá a coisa era pior. Eles realmente estavam com fome. E aí acontece uma das coisas mais maravilhosas dessa história. Deus manda o maná que nem eles, nem os seus antepassados conheciam. As saídas de Deus não são as nossas saídas. Os recursos de Deus são algo sobrenatural, algo novo. O que Deus pode fazer na nossa vida, quando nós chegamos ao nosso limite e reconhecemos que realmente, Senhor, eu não tenho mais o que fazer. Se o Senhor não colocar a tua mão sobre minha vida, eu não tenho mais o que fazer. Eu dependo do Senhor. Então tenha misericórdia de mim, Senhor. Quando nós chegamos nesse limite, nós percebemos que quem nos sustenta é Deus. É Deus que põe o pão na nossa mesa. É Deus quem nos alimenta. E Deus não vai permitir que o sofrimento nos destrua. Não é a intenção de Deus. Deus tem coisas boas para nos fazer. Então, Ele permite o sofrimento para nos quebrar, para nos humilhar, para a gente aprender que nem só de pão vive o homem, para nos provar, e a gente vai até o limite, para finalmente reconhecer a nossa dependência do Senhor, e só que nesse tempo todo Ele está nos sustentando, a sua mão nos segura, nós não vamos cair de vez, nós não vamos morrer, não seremos destruídos. Algumas vezes eu já percebi assim, que algumas lutas familiares, a impressão que eu tinha é que quem estava à frente de tudo era o diabo. Mas quando eu recuperei a sobriedade espiritual e olhei para Deus, eu tive que reconhecer que não houve um dia sequer que a mão de Deus não estivesse nos segurando. Então que você chegue a esse ponto de caírem as escamas dos seus olhos, seus ouvidos se abrirem para você ouvir e você perceber o que Deus já está fazendo na sua vida, apesar de tudo que você está passando. Você pode ir até o seu limite, mas a mão de Deus está te segurando, está te sustentando. E em terceiro lugar, também é difícil, nós podemos esperar no sofrimento que Deus não desista de cumprir seus propósitos em nossa vida. Isso é duro, porque Deus fala assim: eu tenho propósitos para você, e eu não vou desistir de cumprir os meus propósitos em sua vida, até que você aprenda. Então, notícia ruim, o seu sofrimento vai durar até a hora que você aprender.
Quanto mais orgulhoso, mais turrão você for, mais vai demorar seu sofrimento. Se Deus tem propósito em tudo, então aprenda logo. Eu falei aqui na outra aula também. Por que a gente tem que sofrer para aprender? Lá em Hebreus, o autor fala que essas coisas todas, se referindo a essa passagem aqui também, elas foram escritas para que nós aprendêssemos. Ou seja, a gente pode aprender com o sofrimento dos outros. Nós não precisamos passar pelo nosso sofrimento para aprender. Mas se tiver que passar, o sofrimento vai demorar até que você aprenda e você reconheça quais são os propósitos de Deus para a sua vida. Você sabe que, normalmente, na hora do sofrimento, nós fazemos perguntas erradas. A gente pergunta: por que, Senhor? Por que comigo? Por que agora? Né? São perguntas erradas. Essas perguntas só têm o poder de fazer a gente olhar para as circunstâncias e tirar os olhos de Deus. A pergunta correta é: para que, Senhor? O que o Senhor está querendo me ensinar aqui? Como que o Senhor quer usar a minha vida nessa situação difícil? Quais são os teus propósitos nesse tempo de escassez? Que eu não vejo mais recursos, eu não vejo saída. O que o Senhor está querendo me ensinar? Como o Senhor quer usar a minha vida? Então, aprenda as lições, peça para Deus te mostrar, faça a pergunta certa e abra os olhos para enxergar, os ouvidos para ouvir, e mude o que for preciso. Seguindo, a que você deve se agarrar quando estiver enfrentando o sofrimento? Já pensou nisso? Primeiro, agarre-se às memórias da fidelidade de Deus. Lembrem-se, o texto não diz isso? Lembrem-se que vocês foram alimentados por Deus no deserto. Lembre-se que Deus tirou a água da rocha para matar sua sede. Lembre-se que havia sobre vocês uma nuvem de dia para que vocês não morressem com o calor escaldante do deserto. E à noite uma coluna de fogo para guiá-los e aquecê-los. Lembrem-se das codornizes. Lembre-se dos livramentos. Lembre-se do que Deus já fez na sua vida. Pode ser que você esteja vivendo agora um tempo em que você não está ouvindo Deus falar nada. Mas lembre-se do que Deus já falou com você. Pode ser que você esteja vivendo um tempo de sofrimento em que você não está vendo Deus fazer nada por você. Mas lembre-se do que Deus já fez por você. Algumas coisas para nós, irmãos, são mistério. A gente não entende tudo sobre Deus. Aliás, se a gente entendesse tudo sobre Deus, Ele não seria Deus. Se Ele coubesse dentro da nossa mente, não seria Deus, e nem digno de ser adorado. Ele é infinito. Então é natural que muitas vezes nós não entendamos o que Deus está fazendo, ou o que Deus não está fazendo. Mas a nossa memória da fidelidade de Deus nos sustenta no tempo do deserto. Eu preciso trazer à memória o que pode me dar esperança. Quando você estiver passando um tempo de seca, de escassez de recursos, em que você não enxerga nem caminho mais, lembre-se do que Deus já fez por você. Traga à sua memória ações de Deus, palavras de Deus, intervenções de Deus, milagres de Deus, para que isso dê esperança para você. Porque passar pelo sofrimento, passar pelo deserto, com o coração sem esperança, é terrível. É mais sofrimento ainda.
Então, anime-se no Senhor, meu irmão, minha irmã. Reanime-se em Deus. O sofrimento não é para sempre. O sofrimento tem um fim, tem um propósito. 2, lembre-se que Deus tem seus propósitos. Deus quer te ensinar. Deus quer que você cresça. Deus quer que você amadureça. Deus quer usar mais você. Deus quer ganhar seu coração por completo. Deus quer edificar a sua vida. Deus quer usar você como a luz do Evangelho dentro da sua casa. Deus quer usar a sua vida para ser o milagre que Ele quer fazer na sua família, na sua igreja. Deus quer usar você como um porta-voz da sua salvação, do dia em que Ele vai estender o seu braço forte para resgatar alguém, para transformar alguém. Deus quer usar você. Então, não é porque a gente está sofrendo que nós somos inúteis. Não, Deus quer usar a nossa vida. Deus quer usar você. Deus tem propósitos. E Ele não vai descansar até que o seu propósito seja cumprido em sua vida. Então, abra os olhos, aprenda e cumpra os propósitos de Deus para você. Em terceiro, não deixe escapar aquilo que você sabe que é a vontade de Deus e não a transgrida. No deserto, no sofrimento, isso não são momentos nem lugares para nós pecarmos. A pior coisa que a gente faz é estar no meio do sofrimento, a gente já não está ouvindo a voz de Deus, a gente não está entendendo o que Deus está fazendo, e a gente vai se meter em pecado. É a pior coisa que a gente faz, é o pior negócio. Sabe por quê? Quando a gente está nesses momentos, poucas coisas nos ligam a Deus, poucas coisas nos ligam ao céu. Se a gente não se agarrar a isso, a gente vai se perder. E a hora que o sofrimento passar, não vai sobrar muita coisa que possa se aproveitar. Aquele povo, eles tinham que olhar para cima para ver a nuvem, a coluna de fogo. Eles esperavam que a água saísse da rocha, o maná caía do céu. Tudo isso apontava para Deus. Eram memoriais de Deus. O que Deus faz são memoriais de nossa vida. E a gente tem que se agarrar a isso, irmãos. A nossa fé não pode desfalecer quando a gente mais precisa. Você não pode deixar de crer que Deus continua fazendo milagres. Você não pode pensar que Deus esqueceu de você. Se agarre àquilo que você sabe que é a vontade de Deus. Faça aquilo que agrada a Deus. E não se meta em pecados. Porque isso será o fim da picada. É a pá de cal. Já está tudo ruim, tudo difícil. Você vai entrar ainda num caminho desse de pecados? Não vale a pena. Então, seja o que for que você está fazendo, se for algo que desagrade a Deus, pare agora, meu irmão, antes que o pecado se transforme em morte. O salário do pecado é a morte. Se você é casado, acho que a maioria aqui é casada, e você percebeu que lá no trabalho, por exemplo, tem uma mulher dando mole para você, diga, está amarrado em nome de Jesus e se afaste disso. Ah, mas não tem nada, a gente só tem umas conversas no WhatsApp, ela curte minhas fotos, eu curto as fotos dela. Saia desse caminho, em nome de Jesus, agora. Não dê mais nenhum passo, porque o pecado traz morte. Um dos propósitos de Deus para nós é que nós aprendamos isso.
Quando a gente está no sofrimento, a gente tem que se agarrar a Deus. A gente tem que continuar com toda a firmeza, fazendo o que agrada ao Senhor, sem transgredir, sem pecar. Porque senão o pouco que nos resta vai se acabar. E a hora que passar esse tempo de sofrimento, não vai sobrar muita coisa para contar. Então, vamos para uma parte ainda mais prática. Como enfrentar o sofrimento? Só quero dizer que eu não consigo ler essa televisão já há muito tempo, viu, Ana Paula Ademar? Olha para trás, você consegue ler daí? Eu consigo ler o título. E ou põe um telão lá ou troca o pastor, né? Não tem milagre? Confie em Deus sempre, pois Ele continua com você, mesmo no momento mais difícil. Confie em Deus. Eu falei, Deus continua sendo bom. Deus é bom. Deus é todo-poderoso. E Ele está com você. Se o seu coração estiver voltado para Ele, se você viver para agradá-lo, você pode estar certo que a bondade de Deus terá como alvo a sua vida. Deus não virou as costas para você. 2, procure perceber o que é mais valioso em tudo que você está passando e dê prioridade a isso. Também, o tempo de deserto, o tempo de sofrimento, não é um tempo para a gente fazer qualquer coisa sem valor. Não. Concentre-se naquilo que realmente tem valor. O que tem valor para nós? A vida com Deus, a caminhada espiritual, a nossa família, os nossos filhos, os nossos irmãos em Cristo, os relacionamentos, o reino de Deus. Isso tem valor. Concentre-se nessas coisas mais valiosas. O que é secundário, deixe para segundo lugar. Mas viva com prioridades máximas. Não se distraia. O deserto é um lugar que não tem muita sinalização. Aliás, não tem nenhuma, né? Não tem placas. Não tem nada apontando direção. Eles foram guiados literalmente por Deus. Nuvem, coluna de fogo, todos os dias. Deus apontando a direção para o seu povo. E é uma coisa impressionante, porque estima-se que eram mais de 2 milhões de pessoas, 2 a 3 milhões de pessoas. Que tamanho que era essa nuvem? Não era a nuvem de Elias, né, que era o tamanho da mão de um homem, como Daniel falou semana passada. Era uma nuvem de respeito, né, irmãos? E eles eram guiados por Deus. Eles tinham essa direção, nós também temos as nossas. A palavra de Deus nos dirige. E aí, então, ela também nos mostra aquilo que devemos dar a prioridade. Eu vou dizer para você o que não é prioridade. O seu trabalho não é prioridade. É necessário. Seja um bom funcionário, seja um bom patrão, para a glória de Deus, faça o seu melhor, mas não gaste a sua vida inteira nisso. Você vai se arrepender. O tempo passa muito rápido. Cuide do seu corpo, mas não idolatre o seu corpo. Mais proveitoso para nós é a nossa vida espiritual. Então, cuide do corpo, mas lembre-se que mais importante é a vida com Deus. As amizades são valiosíssimas, mas nem todo relacionamento é assim. Concentre-se naquilo que deve ser prioridade, de acordo com a palavra de Deus, o que realmente tem valor, e gaste suas energias, as suas ações mais importantes, o seu dinheiro, a sua programação, sua organização com essas coisas. Gaste tempo com seus filhos.
O tempo voa, irmãos. Ontem, aliás, hoje é 22? 21? Então, antes de ontem, eu completei, com a graça de Deus, 28 anos como pastor aqui. E aí um amigo meu falou assim, que venham mais 28 anos. Eu falei, tá doido? Não quero. Eu falei assim, eu quero, a minha vontade humana aqui é 2 ou 3 anos. Eu já falei para os irmãos, eu tenho no meu coração um senso de urgência. Eu tenho coisas que eu quero fazer com os meus filhos, que eu tenho que correr contra o tempo. E tenho que gastar o restinho de independência que eu tenho ainda. Então, com todo respeito, irmãos, o trabalho da igreja, o dia que eu sair, vai vir outro pastor. E talvez muito melhor que nós. E vai continuar, a igreja não vai parar. Não depende de mim. Se dependesse, estavam lascados. Então, eu me concentro, tento me concentrar naquilo que realmente tem valor. Faça o mesmo. Terceiro, lembre-se que o sofrimento não pode afastar você do amor de Deus que está em Cristo. Aliás, nada pode afastar você do amor de Deus. Não é porque você está passando esse perrengue, esse sofrimento tão grande, que Deus deixou de amar você. Então, não seja aquele filho bocudo, que briga com Deus. O Senhor esqueceu de mim. Não, Deus nunca esquece de nós. Deus continua nos amando com amor profundo, amor leal. Ele quer o seu bem. Deus tem planos para a sua vida. Ele quer te dar um futuro. Ele quer te dar alegria, quer te dar paz. Ele quer te dar um senso de realização que o mundo não pode te dar. Ele quer ser a sua fonte de prazer e de alegria. Então nunca duvide do amor de Deus por você, porque você está sofrendo, mas Deus continua te amando. Afinal de contas, Ele morreu por você. E isso não muda. 4. Leia, estude e medite na palavra de Deus. E faça isto noite e dia, 7 dias por semana. Isso é prioridade. Você precisa, todo santo dia, gastar um tempo com a palavra de Deus. A Bíblia não pode ficar fechada na sua casa. E você tem que ser tão íntimo da palavra de Deus, que até o ponto que ela comece a fluir de você. Como um dia eu estava levando o Guilherme para a escola, e ele falou assim, pai, você só fala de Deus, de Jesus e da Bíblia. Eu tomei isso como um elogio. Falei, obrigado, filho. Ele estava reclamando, mas... Como eles falam, valeu, filho. Não esperava um elogio assim do nada. Mas eu falei para ele, filho, você me desculpe, mas é que é um negócio tão grande dentro do meu coração, que não tem como segurar. A palavra de Deus é o nosso norte. É a sabedoria que a gente precisa para os dias difíceis. Ela é a vida que Deus nos dá, é a salvação. Então alimente-se da palavra de Deus. Se você não tem esse hábito, faça um esforço. Comece com um capítulo das Escrituras por dia, 5 minutos de devocional. Será que é tão difícil assim? A gente gasta o tempo de tantas maneiras. 5 minutos. Só que não ofereça para Deus o resto. Lá no final do dia, quando está morto e cansado, aí você vai fazer isso. Não, procure o melhor horário para você. Pode ser logo de manhã, pode ser na hora do almoço, à tarde. Cada um tem o seu horário, o seu jeito. Mas separe. Eu estou falando 5 minutos para começar, gente. Porque se você fizer isso, eu garanto que você vai amar a palavra de Deus. E você vai querer cada vez mais. A palavra de Deus é a lâmpada que dirige os nossos pés.
ela nos livra de muitas enrascadas. Então a Bíblia tem que estar aberta no seu coração, na sua vida e na sua casa. Aqui nós temos muitos pais. Os seus filhos precisam ver você lendo a Bíblia. E agora o celular é um problema, porque a gente lê muito a Bíblia aqui. Só que quando você está lá, aqui o seu filho não sabe se você está lendo a Bíblia ou jogando Candy Crush. Mas ele precisa saber. Quem é vô, vó, os seus netos, precisam ver você lendo a palavra de Deus. Que você deixe de herança para eles uma paixão pela palavra de Deus. E que ela seja o seu guia. Quinto, pergunte a Deus quais são os propósitos dele em permitir que você passe o que está passando. O que o Senhor quer me ensinar? Como o Senhor quer me usar aqui? Para que isso está acontecendo em minha vida? Me mostra, Senhor. Eu quero aprender, eu quero obedecer, eu quero cumprir os teus propósitos. E Deus responde essas orações. Sexto, não esqueça que quem põe o pão em sua mesa é Deus. E não se corrompa, não se venda. Quem põe o pão em nossa mesa é Deus. O dinheiro que você ganha é Deus quem dá. Os recursos para nossa sobrevivência, para uma vida abençoada, vêm de Deus. Nós também temos muitos sinais que Deus nos dá, da provisão dEle. Nós sabemos que é Deus quem nos sustenta. Só que às vezes a gente esquece isso. E a gente começa a achar que é por nós. Se Deus tirar a sua mão da nossa vida, irmãos, não sobra nada. Então lembre-se que quem sustenta você, a sua casa, é o Senhor. E seja agradecido. Também não vai entrar em negócios escusos, vendendo a sua dignidade, para conseguir coisas que Deus te oferece sem cobrar nada. Dependa de Deus e não venda a sua dignidade. Sétimo, viva na esfera sobrenatural. Aprenda que o ato mais poderoso é orar e conte com os milagres de Deus. De tudo que você pode fazer, o que vai mais fazer diferença é a sua oração. Orar não é pouca coisa. Portanto, orar não pode ser a última coisa a ser feita. Tem que ser a primeira. A primeira coisa do dia. Entrou numa situação difícil, o primeiro conselho vem de Deus. Da palavra de Deus e da oração. E oração é uma ferramenta que Deus nos dá, que é poderosa. Por meio da oração, Deus age em nossa vida, fazendo milagres. Milagres. Eu tenho alguns milagres que eu vou compartilhar com os irmãos logo, para contar o que Deus tem feito. Coisas que eu não imaginava, porque eu não podia nem sonhar que isso seria possível. Mas isso vem pela oração. Quando nós vivemos em oração, nós andamos do sobrenatural. E os milagres nos acompanham também. E finalmente, lembre-se que todo sofrimento tem fim. Não é para sempre. E que o que Deus tem para você supera em muito qualquer dor que você venha sentir. Os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória que nos há de ser revelada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Só que, claro, isso já é maravilhoso. Nós temos uma eternidade para viver, para desfrutar. Mas Deus tem coisas boas para nós aqui também, nessa vida. Seu sofrimento não vai durar para sempre.
A tristeza pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. E eu termino fazendo a seguinte afirmação: finalmente, cultive um coração corajoso, não se entregue, e cheio de fé em Deus. Dependa dele em tudo, e não pare de caminhar na direção que ele mandar, até que você chegue ao propósito que ele planejou para a sua vida. Se isso acontecer, bendito o sofrimento. Se você chegar ao propósito de Deus para a sua vida, então a vontade de Deus se cumpriu e você vai ser muito abençoado. Amém? Que Deus abençoe seu dia. À noite estamos de volta aqui, se Deus quiser, às 18 horas.